Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de planejamento estratégico e os desdobramentos nas chamadas Smart Cities. Eu sou o professor Sérgio Tchaikovsky Júnior e serei o facilitador de vocês ao longo do nosso encontro. Então, por que esse nosso tema é tão importante nos dias de hoje? Então, quando nós trabalhamos a ideia de planejamento estratégico e principalmente os desdobramentos das Smart Cities, você que está nos acompanhando deve estar se perguntando, mas por que eu, servidor público, funcionário municipal, eu tenho que conhecer um pouco mais dessas temáticas? Então, primeiramente, o que cabe a nós entendermos, Nós, uma vez inseridos na chamada sociedade da informação, tal que nós trabalharemos na nossa aula de hoje, existe um processo por parte da nossa sociedade civil, não só a sociedade civil, os turistas, os investidores, outros gestores, em cobrar, em demandar de nós, que estamos na outra ponta do processo, resultado. Resultado esse, obrigatoriamente, tem que ser mostrado a partir de indicadores. Então, um ponto importante que nós vamos trabalhar ao longo desse nosso encontro é o seguinte: necessidade de resultado, participando, trabalhando isso dentro da parte dos indicadores. E como é que isso é aplicado nas chamadas Smart Cities, como a gente vai aprender nessa nossa conversa de hoje. As Smart Cities, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não se limitam simplesmente a espaços urbanos que fazem infusão de novas tecnologias, as chamadas NTDICs, novas tecnologias digitais da informação e da comunicação. O detalhe mais importante que nós vamos trabalhar, inclusive na nossa aula, é principalmente o uso dessas novas tecnologias como uma forma de você aprimorar o relacionamento do gestor, no caso do espaço público, com quem? Com os diversos stakeholders, com os moradores, com os turistas, com os investidores, com os empresários, ou seja, com toda a sociedade civil. Bacana? Então, a partir disso, cabe a esse professor fazer uma breve apresentação da sua formação. Então, o que eu realizei, academicamente falando, ao longo da minha vida, Então, inicialmente a minha formação é em Direito e Publicidade, depois eu acabei fazendo algumas especializações lá, Marketing, Sociologia Política, Filosofia e Psicanálise, fiz meu MBA em Comunicação e Marketing, fiz meu mestrado em Gestão Urbana, até porque durante um tempo da minha vida eu fui servidor público, servidor público estadual, e ficava lotado lá na Secretaria de Segurança Pública, e atualmente eu estou concluindo meu doutorado, cuja temática, como depois eu vou explicar para os colegas, gira justamente entre planejamento estratégico e como é que você aplica os princípios da administração estratégica, já pensando logicamente na administração pública, dentro do contexto municipal, em especial nas chamadas Smart Cities. E hoje em dia, como eu sempre comento, além dessa minha vida docente, esse nosso dia a dia de sala de aula, o que eu trabalho em termos profissionais? Eu atuo como consultor, isso desde 2003, durante parte da minha vida eu estava, digamos assim, lotado especificamente em algumas empresas. Hoje eu atuo na condição mais de autônomo, prestando consultoria e assessoria para diferentes empresas, principalmente em quais áreas? Planejamento estratégico, que é a minha área maior hoje em dia de atuação, e também das áreas de marketing, principalmente marketing de varejo, marketing de serviços e o marketing digital. Então essas seriam as minhas áreas hoje em dia, profissionalmente falando, de atuação. Então, como eu comentei com os colegas, quer dizer, qual que é a minha temática hoje do doutorado? Eu procuro mostrar para as pessoas que hoje trabalhar essa infusão de novas tecnologias dentro do ambiente urbano não é simplesmente um diferencial. É cada vez mais, por isso que é muito importante que você preste atenção na nossa aula, uma necessidade. Você que é servidor público e já está há um certo tempo atuando no âmbito municipal deve ter ciência disso, que existem vários organismos internacionais, muitos deles vinculados à ONU, fundações e outras entidades mais, que têm verbas para serem investidas nas cidades. E você que está agora nos acompanhando pergunta assim, mas professor, então por que essa verba muitas vezes não chega aqui na minha cidade ou muitas vezes no meu órgão? Por falta de projetos. Como a gente vai perceber na nossa aula de hoje, para que você consiga de fato fazer a infusão dessa verba, muitas vezes que está disponível, é interessante destacar isso, há uma necessidade constante de nós trabalharmos o planejamento estratégico, o que infelizmente, como vocês devem estar muito bem cientes, não faz parte muito da nossa cultura. Inclusive, o primeiro passo, como por assim dizer, uma dica para vocês que estão agora nos acompanhando, é o seguinte: você só vai conseguir de fato aplicar os princípios do planejamento estratégico, princípios esses que aos pouquinhos nós vamos trabalhar ao longo da nossa aula, se você inicialmente procurar organizar a sua vida. Então, a primeira atividade que eu passaria para vocês, fazer uma reflexão agora, feche os olhos durante uns instantinhos assim e pense com você: qual que é a minha principal força? Qual que é a minha principal fraqueza? Quer dizer, quais são as suas principais habilidades enquanto funcionário, enquanto servidor? Será que você consegue destacar isso? Da mesma maneira, como nós vamos aprender na sequência chamada análise SWOT,
né? Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Quais são as principais oportunidades que você tem para a sua vida? Será que você tem um planejamento agora pensado no curto, no médio e no longo prazo? O que você, porventura, pretende fazer daqui 6 meses, né? 1 ano, 2 anos, daqui 5 anos? Então comece a pensar nesses detalhezinhos, porque o primeiro ponto para que você consiga fazer de fato a transposição desses princípios para o teu departamento, para o teu órgão, né? Para onde você de fato atua profissionalmente, é você se organizar. Né, como eu brinco, nós que somos da área da administração, tanto faz pública quanto privada, nós temos que dar um exemplo. Da mesma maneira que você fica constrangido, um dentista, ele porventura tem uma cárie, olha que interessante isso, as pessoas também ficam constrangidas, mas peraí, esse indivíduo é gestor, como é que ele não consegue controlar a vida dele, como é que ele está com dívida no banco, como é que ele não consegue organizar o cronograma dele de atividade, bolando uma reunião na outra, não entrega os projetos no prazo. Então é uma tomada de consciência nossa. A mentalidade tem que partir primeiramente com a nossa pessoa. Bacana? Então, vamos começar a nossa conversa. Então, ficaria depois muito lisonjeado se os colegas pudessem, né, me adicionar lá no LinkedIn. Né? A ideia é que nós consigamos conversando, né, até porque essa interação com os alunos, né, com quem eu participo de palestras, workshops, na sala de aula, é muito importante. Né? O professor hoje em dia ele é simplesmente um facilitador. Eu aprendo muito com esse contato. Então eu ficaria muito feliz lá se os colegas pudessem, logicamente, me adicionar no LinkedIn. Né? Então, nossa estrutura hoje na conversa, né? Eu procurei dividir a nossa aula em 5 grandes momentos, até para facilitar a nossa compreensão. Então nós começamos, como eu salientei logo no início, trabalhando um pouquinho algumas temáticas de planejamento estratégico e, logicamente, os impactos disso na gestão pública e principalmente na gestão municipal, e imaginando que boa parte dos amigos que estão agora nos acompanhando são servidores municipais. Então logo nós lançamos essa primeira etapa, nós vamos trabalhar um pouquinho da conjuntura, quer dizer, entender um pouquinho daquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Como destaquei no início, nós estamos hoje inseridos na chamada sociedade da informação. Essa é uma terminologia muito importante que você que está nos agora acompanhando, guarde isso. Essa sociedade da informação é o principal desdobramento da 4ª Revolução Industrial, ou também chamada Revolução Digital, e é um processo que não tem como nós, infelizmente, barrarmos. Tem uma expressãozinha muito bonita que eu gosto de usar, ela é inexorável, ou seja, a tendência que as características da chamada sociedade da informação, tal como nós trabalharemos hoje, elas só se intensifiquem daqui para frente. E, obviamente, vocês que são funcionários públicos têm que entender como é que essas características, como é que essas, nós chamamos features, né? Quer dizer, essas novas variáveis que se fazem presentes, mudam a gestão do Estado. Seja do Estado para com os funcionários, no caso os servidores, seja do Estado para com os demais atores que fazem parte da arena política, né? Terceiro espaço, nós já trabalhando especificamente a gestão municipal, quer dizer, o dia a dia do gestor, o dia a dia do servidor, dentro da chamada sociedade da informação. Quarto aspecto, trabalharemos um pouquinho do que vem a ser as Smart Cities, conceitos, desafios e vantagens, já ressaltando mais uma vez que as Smart Cities não são simplesmente espaços urbanos que fazem fusão dessas novas tecnologias. Guarde isso para a sua vida profissional. A tecnologia, ela é sempre uma facilitadora. Da mesma maneira que um aplicativo de celular não resolve, não é o problema de uma empresa, em alguns casos, inclusive, amplifica os problemas de uma empresa, não é um aplicativo que vai resolver o problema de uma prefeitura, não é um totem instalado numa repartição que vai, de fato, solucionar uma demanda. Há uma necessidade, logicamente, de você utilizar essa tecnologia em prol do favorecimento do interesse coletivo. E, por fim, trabalhar alguns exemplos esses que eu trabalho lá na minha tese de doutorado, né? Eu vou trabalhar isso de maneira bastante sucinta, por isso que depois eu peço para aqueles que tiverem de fato interesse em estudar isso de maneira um pouquinho mais aprofundada, que entrem em contato comigo, para que eu possa passar esses dados de maneira um pouquinho mais detalhada, passo isso com o maior prazer, afinal de contas, compartilhar conhecimento é a nossa obrigação, em tempo que eu ficar trabalhando a teoria do segredismo. Então eu vou trabalhar 3 modelos chamados tipos ideais de IGOV e o quanto que uma Smart City, para que ela de fato receba essa chancela, esse tipo, tem que trabalhar uma junção desses 3 grandes modelos. Legal? Então, a partir disso, vamos começar com o nosso primeiro tópico. Então, o que é tal do planejamento estratégico e qual que é a relevância para você agora que está nos assistindo, você que é gestor municipal e que tem o interesse em, logicamente, tornar a sua vida enquanto servidor o mais efetiva possível, né? Então, primeiro conceito que cabe a nós discutirmos logo de início, eu sei que muitos dos colegas que estão me acompanhando agora já têm a formação em administração ou em áreas correlatas, na área da gestão, mas para aqueles que porventura ainda têm uma certa dúvida entre o que é ser eficiente, eficaz e efetivo, que são palavrinhas que muitas vezes são usadas como sinônimo, né, no nosso dia a dia, aquilo que eu digo, né, no nosso senso comum,
da porta para fora da nossa repartição, a gente pode usar os conceitos da maneira com que a gente acha mais apropriado. Só que nós, uma vez nos servindo, né, da função de funcionário, há uma necessidade de nós conhecermos esses conceitos. Então, peço gentileza que vocês prestem atenção, que vocês anotem, que são conceitos basilares para a nossa aula de hoje. Então, primeiramente, o que é ser efetivo, que é o grande sonho do planejamento estratégico? Ser efetivo é quando você consegue ser simultaneamente, preste atenção, eficiente e eficaz. Ou seja, o sonho, no final das contas, é ser efetivo. Aí que vem a grande dúvida. As pessoas muitas vezes perguntam assim, mas o que é ser efetivo, né, eficaz, e o que é ser eficiente? Né? Então, vamos começar com a eficácia, que é um conceito também importantíssimo para nós que somos gestores. Eficácia consiste em você atingir os objetivos que foram previamente estipulados. Então, imaginar que agora você está combinando com você mesmo que você vai emagrecer, né? Que você quer até o final do mês perder lá 1,5 kg. Então, a partir do momento que você chegou ao final do mês e você perdeu esse 1,5 kg, você entrou numa academia, ou você começou a comer de maneira um pouquinho mais ponderada e tudo mais, o que aconteceu? Você foi eficaz. Afinal de contas, aquilo que você havia previsto, de fato aconteceu. No caso da gestão pública, né? A gestão pública teve por meta construir tantas escolas num determinado bairro. Opa, construiu, a eficácia de fato foi atingida. Mas agora o que o Peter Drucker começa a trabalhar, isso em especial a partir dos seus estudos lá nos anos 80, que a partir do momento que nós estamos inseridos numa sociedade cada vez mais competitiva, isso vale tanto para o ambiente público quanto para o ambiente privado, não basta mais simplesmente ser eficaz, ou seja, não basta simplesmente atingir os objetivos. Você tem que pensar em paralelo na alocação dos recursos. Que recursos que são esses? Na maior parte das vezes nós pensamos só em dinheiro, mas existem outros recursos. Recursos humanos, recursos tecnológicos, a própria paciência, como eu sempre digo, é um recurso importante, a questão do combustível, quer dizer, toda e qualquer variável que você possa transpô-la para um indicador pode ser considerada como recurso. Então, o que faz com que você se torne um funcionário, né, um gestor realmente eficiente? Que além de, obviamente, você atingir os objetivos, ou seja, ser eficaz, você tem que fazer isso da melhor maneira possível. A comparação que eu faço com os alunos é o seguinte, né? Vamos imaginar duas pessoas que saem de Curitiba e vão até São Paulo. A partir do momento que elas saem de Curitiba e vão até São Paulo, a eficácia de fato foi atingida. Afinal de contas, a meta deles era chegar até São Paulo. Daí o que acontece nos dois casos? O indivíduo A, ele fez esse trajeto em 5 horas e o indivíduo B fez em 6 horas. Então, a partir do indicador tempo, o A foi mais eficiente, porque ele conseguiu realizar a mesma tarefa do seu amigo, só que ele fez num tempo o quê? Menor. Daí quando você pega, porventura, um outro indicador, por exemplo, o combustível, você vê que o A, muitas vezes, ele fez isso mais rápido, mas ele gastou 2 tanques de gasolina, e o B gastou 1,5 tanque. Então veja, no indicador, um foi mais eficiente, no outro indicador, o outro foi mais eficiente. Então, inclusive, quando você for transpor isso para a tua vida, você que trabalha na administração pública, guarde isso. O indivíduo que é mais eficiente num indicador, como por exemplo tempo, não obrigatoriamente será o mais eficiente em outros indicadores, como por exemplo gasto de combustível, gastos de material, alocação de recursos humanos, dentre outros. Então guarde, efetividade, eficiência mais eficácia. Eficácia, atingir o objetivo, e eficiência, alocação dos recursos. Então, quando a gente tenta entender um pouquinho mais do planejamento estratégico, eu sempre faço esse questionamento quando vou em empresas, quando eu trabalho isso com os meus alunos da graduação e da pós, é a seguinte: por que hoje é tão complexo se obter o sucesso? Porque devia ser o contrário. Nós temos tantas fontes hoje de informação, nós temos a internet, nós temos espaço muitas vezes de consultoria, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. Basta nós lembrarmos do caso do Sebrae, que faz esse auxílio ao pequeno, ao médio, ao microempresário. Então, ao contrário do que seria a tendência hoje, quer dizer, pelo fato de nós termos mais informação, mais assessoria, para quem porventura vai lançar uma startup, você tem incubadora hoje, você tem aceleradora, você tem investidor anjo, você tem espaços de hackathon. Acredito que muitos dos colegas devem ter até participado de um desses, mas por que mesmo assim, na atual conjuntura, obter o sucesso é algo desafiador? Em especial num país como o Brasil, como eu sempre digo, que ele é um ambiente, desculpa o termo até um tanto quanto pesado, meio hostil a determinadas políticas empreendedoras. Então, o que acontece hoje na prática? Então é bom a gente ter essa noção, para você agora que está nos acompanhando, que toda e qualquer atividade, guarde isso para a sua vida, exige o nosso comprometimento. Por que isso?
Toda e qualquer atividade, desde as mais simples até as mais complexas, envolvem riscos. Desde as coisinhas mais bobas que nós fazemos, né? Você de manhã cedo sai de casa e vai lá comprar pão, você vai pegar o ônibus, você vai até a sua repartição pública, tudo aquilo que nós fazemos envolve um percentual de risco. O que cabe a nós, né, gestores? O que é o equívoco muito grande? É nós nos afastarmos por completo dos riscos. Então você fica com medo muitas vezes de fazer algo e prefere ficar só na sua casa. Você muitas vezes que é gestor literalmente ficar acomodado, fica na sua zona de conforto, pois você parte da premissa que se você não fizer nada, ou seja, se você fizer ou muitas vezes sempre o mais do mesmo, você não vai correr risco nenhum. Então o que eu digo? O importante no caso da gestão, o importante para você que agora está aí nos assistindo e que logicamente está fazendo esse curso como uma forma de você aprimorar obviamente a sua atividade, né, para que você se torne um profissional ainda mais competente, ainda mais capaz de dar resultado, é o seguinte: planejamento estratégico envolve obrigatoriamente o quê? O estudo do mercado. Estudar o mercado, realizar pesquisas de mercado, pesquisas quant, quali, etnográfica, inclusive depois peço a gentileza que vocês, na medida do possível, né, se assenhorem dessas terminologias. É uma sugestão interessante para vocês. Pesquisa nunca é gasto, pesquisa é sempre investimento. Então a dica que eu vou dar para vocês, e queria que vocês guardassem isso tanto para a vida profissional, que é nosso objetivo, quanto para a vida pessoal, é o seguinte: quanto mais você estudar o ambiente, já imaginando que existem variáveis que você controla e variáveis que você não controla, infelizmente funciona assim, né, que você tem inclusive uma maior possibilidade de controle, até porque controle pleno acerca de algo também é uma utopia. Você nunca vai controlar por completo um processo, uma equipe que você gerencia. Você cria mecanismos de controle. Você tenta aprimorar esse controle. Você coloca um cartão ponto, você faz com que o teu funcionário tenha que entregar algo em determinados prazos, mas daí para você imaginar que de maneira hipotética você sabe exatamente o que cada funcionário faz na sua repartição, isso não existe. Igual o seu filho. Você acha que você consegue saber exatamente o que o seu filho faz ao longo de um dia dele? Você que é pai, você que é mãe, não me deixa mentir, você acredita. Você manda um WhatsApp lá para o teu menino, o que você está fazendo agora? Você manda lá um WhatsApp para o teu sobrinho, mas saber exatamente não tem como. Então o que nós cabe fazer? Né? Aprimorar o máximo o projeto de coleta de informações, que é a chamada pesquisa de mercado, porque uma vez nós conhecendo com maior riqueza de detalhes aquilo que está ao nosso entorno, nós podemos potencializar a chance de sucesso e ou nos afastarmos das possíveis ameaças. Então você se aproxima do sucesso ou você se afasta das possibilidades de malogro, ou seja, de insucesso. Então o que na prática a gente tem que sempre pensar? Inclusive tem lá o slide que eu gosto de colocar do ratinho que vai lá pegar o queijo na ratoeira. Ele sabe que ele está correndo risco. É igual você que vai desenvolver algum tipo de projeto. O problema não é o risco. O problema é você não ter um plano de contingência desses riscos. Quer dizer, o importante é você que está em qualquer cargo de administração pública é encarar esse risco como um desafio a ser superado. Um problema muito grave na nossa cultura, e eu que há um certo tempinho já estudo empreendedorismo, e é bacana também que nós sempre tentemos afastar isso da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, é encarar, abre aspas, esses riscos como problema. Até porque problema ele gera uma conotação sempre negativa, do tipo, eu vou me afastar porque é melhor, né? Não preciso lidar com aquilo, então vamos deixar aquilo afastado. Não, a gente tem que encarar isso, tem que tomar. Aquilo que eu falo para meus alunos da graduação, você tem que ser senhor do seu destino. Quer dizer, você tem que encarar esse desafio. Só que, logicamente, você tem que estudar aquilo que está acontecendo como uma forma de você elaborar um planejamento estratégico. Então, na prática, o que nós fazemos? Nós procuramos estudar isso o máximo possível, justamente para aumentar a nossa taxa de efetividade. Né? Por isso que eu falo do fim do amadorismo. A gente não pode mais atuar simplesmente no senso comum. Uma miopia muito grande que existe na gestão, tanto pública quanto privada, é a ideia de que aquilo que deu certo no passado vai continuar dando certo no presente e vai dar certo no futuro. Isso, infelizmente, acabou. Eu uso como metáfora, hoje em dia, a ideia do trem. No passado, nós tínhamos a ideia de que você ficasse parado e o ambiente também ficasse automaticamente parado, nada mudaria. Hoje o processo é um pouco mais complexo. Na sociedade da informação, imagine que a conjuntura é como um trem. Se você fica parado e o trem vai acelerando, quanto mais tempo você demorar para de fato embarcar no trem, quer dizer, trazer para a sua vida essas novas tendências, mais distante você vai ficar. Sendo que em certos casos você corre o risco, inclusive, de perder esse trem, quer dizer, perder esse time. Então, guarde esses detalhezinhos, são muito relevantes, né?
Então, a partir daquilo que nós comentamos na primeira parte da nossa apresentação, qual que é a ideia nossa? Que nós consigamos agora entender a infusão desses princípios do planejamento estratégico, dentro, logicamente, da conjuntura da sociedade da informação, em dois espaços de atuação, no Estado de maneira mais ampla e principalmente para vocês que estão nos acompanhando, dentro da gestão municipal. Então, a partir disso, o que nos cabe discutir? Então, diante dessas novas transformações que nós estamos vivendo, então, rapidamente, um pouquinho da parte teórica, eu acho interessante a gente discutir isso. Eu, particularmente, sou bastante apaixonado por essa parte, porque sou professor de Teoria Geral do Estado, mas só para a gente entender essa transposição do Estado e por que hoje ele é demandado em termos de resultado. Então, acredito que boa parte dos colegas tenha formação na área da administração, então deve ter lido já pelo menos uma vez na sua vida um autor prussiano chamado Max Weber. E o Max Weber é muito bacana que nós o leiamos, ele tem uma obra que eu sempre peço para os meus alunos lerem, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e ele estuda justamente essa transposição de um Estado pré-moderno para o Estado moderno, que se deu graças ao Iluminismo, como você deve lembrar, esse movimento, né, que foi capitaneado lá pela burguesia. E você que está nos acompanhando, mas o que tem a ver burguesia, iluminismo, modernidade com o Estado? Quer dizer, por que eu, que sou gestor público, tenho que entender isso? Porque foi justamente nessa transposição do iluminismo para a modernidade que o papel do Estado mudou. Porque antes da modernidade, como é que o gestor se legitimava no poder? Idade Média, o gestor, em boa parte dos casos, um clérigo ou um nobre, ele se legitimava a partir da chamada doutrina da divina providência. Ou seja, eu estou nesse cargo por vontade de Deus. Vocês que são meus subordinados devem simplesmente me obedecer porque eu sou a lei. Basta você lembrar que na Idade Média sequer havia Constituição. A lei era o monarca. Se ele mudasse de opinião de um dia para o outro, a lei automaticamente mudava. O que o Weber começa a perceber? A partir do século XVII, XVIII, XIX, é um processo que só foi se intensificando desse momento histórico em diante, o Estado ganha uma nova conotação. Para que o Estado se legitime, ou seja, para que os súditos, no caso os cidadãos, acreditem no Estado, que o contrato social se mantenha vigente, há uma necessidade desse Estado entregar resultado. Para aqueles que já leram o Weber, ele trabalha as três modalidades de dominação. Então, na Idade Média, o que existia? Existia a modalidade de dominação tradicional e a carismática. Quer dizer, você obedecia ao rei porque ele era o seu superior e porque você tinha uma noção, a partir da ideia de carisma, que ele tinha um poder mágico. O Weber fala muito da questão da magia. Então, ele ganhava o coração das pessoas, muitas vezes pelos seus discursos. Da modernidade para frente, isso infelizmente acabou. Não que nós não tenhamos ainda resquícios dessa modalidade de dominação mais tradicional ou mais carismática, mas hoje, para você que é gestor público, independente do cargo que você ocupa, você tem que entregar resultado. Não é à toa que hoje nós temos concurso público, nós temos outras modalidades de seleção, porque a tendência dentro dos órgãos públicos é que os gestores tragam lá para o seu corpo de funcionários pessoas não simplesmente confiáveis, mas principalmente competentes e assertivas. Então é interessante a gente destacar esse apontamento histórico. É a partir justamente desse momento, nos casos da modernidade, enquanto consolidação dos princípios do iluminismo, isso aparece na obra do Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que havia uma necessidade desse momento em você ter indicadores o quê? Racionais. Não bastava mais você exemplificar ou justificar algo como sendo a vontade de Deus. Então, guarde isso. Modernidade para frente, a gente vive esse momento agora de maneira mais intensa. Para você legitimar, por exemplo, uma política pública, as pessoas querem indicadores. Quer dizer, qual que é a transformação que esse tipo de política pública vai gerar no meu município? Qual que é a vantagem que eu que sou cidadão, eu que sou morador, eu que visito essa cidade, vou ter a partir dessa política pública? E um pouquinho mais da parte histórica, quer dizer, então, você tem hoje o Estado enquanto uma organização racional burocrática, quer dizer, esses princípios do iluminismo, eles acabaram se infundindo, logicamente, tanto na administração pública quanto na administração privada. Só que o Weber, como a gente vai observar depois no transcorrer da nossa aula, ele pensou um Estado para o século XVII, para o século XVIII, no máximo ali para o século XIX. Só que hoje, obviamente, graças à sociedade da informação, como eu sempre gosto de trazer para os meus alunos e queria dividir isso com os colegas, o papel do Estado mudou. Por que mudou? Porque as pessoas, em especial a sociedade civil, passaram a estabelecer uma outra relação com o Estado. Quer dizer, o Estado ele continua precisando apresentar resultado, só que a sociedade civil passa a cobrar do Estado uma maior participação. Por isso que hoje uma palavrinha muito importante para você agora que está aí em casa, no seu ambiente de trabalho nos assistindo, é a ideia do poliprotagonismo. Antes o Estado por si mesmo ele conduzia uma política pública, ele conduzia uma ação.
Basta nós lembrarmos das grandes navegações, das próprias cruzadas, quer dizer, era o governante que sozinho, muitas vezes com dinheiro, logicamente, de outros atores, mas é ele que levava aquilo a ferro e a fogo, conduzia essa política com mão de ferro. Hoje já não. Hoje você tem que chamar para a administração pública outros autores, tem que chamar pessoas para participar junto, tem que dividir. A administração pública ela tem que ser mais porosa, mais permeável à atuação desses outros atores, né? Então, depois peço a gentileza que vocês deem uma olhadinha, inclusive no slide, mostra lá essa evolução da sociedade, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira, e esse processo que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, o modelo weberiano de Estado moderno, ele serve muito bem para a primeira, no máximo ali para a segunda revolução industrial, como nós estamos vivendo essa transição da terceira para a quarta, lembrando que a terceira revolução industrial é a revolução que acontece no campo da computação, das telecomunicações, lembre do satélite, da televisão, é uma revolução que vai acontecer a partir dos anos 50 até aproximadamente lá os anos 70, e essa atual nossa revolução industrial, a chamada revolução digital, ela começa a acontecer em especial a partir dos anos 90, graças, logicamente, ao advento da internet. Hoje, você que é gestor, independente da área em que você atue, você não mais consegue pensar o papel do Estado, a atuação do Estado, dissociada, por exemplo, das redes sociais virtuais. No passado, um determinado governador, um prefeito, até mesmo o presidente, ele usava qual meio para se comunicar com a população? O rádio, a televisão. Hoje nós vemos, inclusive, presidentes utilizando o Twitter, indo para o Facebook, conversando com as pessoas através do Instagram. Então você percebe uma mudança da própria atuação do gestor público, nesse caso lá do governador, do presidente e o do prefeito, para com as pessoas. Você tem uma capilaridade diferenciada com relação à comunicação. E nós, que estamos na outra ponta do processo, temos que nos adaptar. Lembre que nós comentamos planejamento estratégico na primeira parte da aula, que um dos objetivos é nós entendermos aquilo que nós podemos mudar. E, de fato, você consegue ter uma margem de manobra e aquilo que você não consegue mudar, como as novas tecnologias, você tem que se adaptar. Então, a partir disso, você percebe essa mudança da sociedade industrial, pós-industrial, para a sociedade da informação. Nós que estamos agora em 2021, estamos vivendo isso de maneira cada vez mais intensa, de tal maneira que hoje, ao contrário do passado, é bom que você também tenha isso em mente, a empresa, no caso a organização, em especial privada, que realmente consegue ter um poder mais forte de atuação, não é mais aquela que tem uma indústria. Lembre que no passado, uma empresa considerada forte, importante, é que produzia um carro, um eletrodoméstico. Hoje você tem empresas como, por exemplo, o Google, o Facebook, a Amazon, que não necessariamente tem uma indústria, não tem uma fábrica. São empresas que trabalham basicamente serviços e serviços ligados à gestão da informação. Então guarde o detalhezinho, saber trabalhar hoje a informação, estudar o mercado através de pesquisa é um elemento fortemente diferenciador. E isso vale tanto para a administração privada quanto para nós, logicamente, na administração pública, né? E é um processo que só vai ganhar força daqui para frente. Como vocês vão perceber mais no final da nossa aula, hoje, tal como acontece com os produtos, a própria cidade, o ambiente público, também deve ter uma marca forte para se diferenciar dos seus pares, né? Seja a própria cidade como um todo ou espaços específicos do tecido urbano, né? Então, a partir disso, por que está mudando, inclusive, esse jogo de poder na arena política, né? Depois eu peço uma gentileza que vocês deem uma olhadinha nesses slides, haja vista que o quê? Nós temos hoje empresas, e não são poucas, diga-se de passagem, que têm um PIB, um produto interno bruto, maior do que muitos países. Então, hoje o Estado ele se vê obrigado a negociar. Haja vista que você tem uma empresa, olha que interessante, que não tem um território, quer dizer, ela está dispersa, né, com várias filiais ao longo do globo, mas o poder dela de pressão muitas vezes é maior do que um poder de um Estado. Eu faço essa comparação com os alunos, eu também trabalho no curso de RI, eu falo assim, imagina o contexto da Guerra Fria. Lá você tinha muito claro quem eram os atores. Então, de um lado, você tinha os Estados Unidos, o governo norte-americano, de fato, conduzindo uma política pró-capitalismo, e do outro lado, a União Soviética, conduzindo, de fato, um programa, né, vamos pensar assim, pró-socialismo. Hoje você já não sabe mais quem são, de fato, os atores. O poder, muitas vezes, de um governante, independente do âmbito estadual, municipal, até mesmo federal, foi desidratado. Bons tempos que um presidente podia bater a mão na mesa e falar, não, meu país vai agir dessa maneira. Se ele fizer isso, na manhã seguinte, boa parte das empresas que estão nesse país vão embora, isso causa um desemprego gigantesco, uma comoção, muitas vezes social igualmente grande, ele é derrubado do poder. A gente tem que entender que o jogo de poder hoje é diferente.
Não sempre quem está à frente de um país, ou de uma cidade, ou de um governo, tem o poder final acerca das decisões públicas. Por isso que o poliprotagonismo hoje é tão relevante, né? Nós temos hoje empresas como, por exemplo, a Apple, que tem um PIB maior que a Bélgica. Você tem um banco como o Santander, que tem um PIB maior que a Colômbia. Olha que interessante, veja que não são países subdesenvolvidos. Você tem uma empresa como, por exemplo, né, o Walmart, que tem um PIB maior que a Espanha. Você pega a Amazon, e veja que nós estamos falando de dados de 2018, 2019, pré-pandemia, que tem, pasmem vocês, um PIB maior que um país como, por exemplo, Portugal. Então isso nos obriga, logicamente, a repensar essa forma de atuação. Por isso que, pensando no próprio Max Weber, mas já trazendo isso para a realidade da própria sociedade da informação, muito daquilo que os próprios governantes estão fazendo, e eu chamo a atenção para vocês, em especial dos ODS, dessas políticas de responsabilidade social e ou de cidadania corporativa, que inicialmente se faziam presentes no âmbito privado, mas agora também ganham espaço no âmbito público. Eu sempre coloco isso para os meus alunos e queria deixar isso de maneira muito transparente para vocês. Longe de mim criticar a atuação de determinados governantes, mas eu parto da seguinte premissa: não que você não tenha uma tomada de consciência por parte dos gestores públicos. Logicamente isso existe, né? Os gestores estão cada vez, por assim dizer, mais conscientes do seu real papel. Só que, contudo, você tem uma sociedade civil demandante. Então, da mesma maneira que a pessoa vai, muitas vezes, no ambiente, compra um produto, não se satisfaz e faz uma crítica gigantesca no Facebook, isso denigre a imagem dessa empresa, desse produto, dessa marca. Situação análoga acontece com o caso da administração pública. O indivíduo, muitas vezes, vê a prefeitura ou de maneira, né, vamos pensar assim, ativa ou por omissão, não se preocupando, porventura, com o meio ambiente, que é um dos pilares do desenvolvimento sustentável. Ele é uma tríade, né? A questão natural ecológica, a questão social, a questão econômica, e as pessoas se unem e vão lá cobrar, seja através das redes sociais, seja em loco. Então, hoje, o governo ele se vê pressionado, né? A sociedade civil tem um poder, muitas vezes, nas mãos, que ela sequer sabe. E o governante, uma vez ciente disso, obviamente, tenta atender isso da melhor maneira possível. Por isso que eu falo, hoje nós vivemos num contexto de dialogismo estatal, dialogismo da administração pública, uma participação cada vez maior de outros atores, aí que vão entrar as políticas, ou como os franceses chamam de governance, ou de governança, trazendo isso, né, para o português, o que faz você reconfigurar as relações de poder, né? Hoje eu digo, né, que o gestor público, talvez você que está nos assistindo se insira exatamente nesse caso, hoje o que você mais faz são reuniões, não para você mandar as pessoas fazerem coisas, mas para você ouvir o que as pessoas têm, né? Absorver isso, trazer essas pessoas, as pessoas querem se sentir parte do processo maior. A pessoa não aceita mais uma cidadania que eu chamo de passiva. As pessoas querem, de fato, uma participação maior na condução do bem público. E, a partir disso, em termos de consequências, você tem uma nova forma de ação do ente estatal, né? Quer dizer, essas ações monocráticas do tipo eu imponho e é assim que funciona, estão praticamente com seus dias contados, né? Países que, logicamente, trabalham isso de maneira mais intensa, basta você pensar o próprio modelo europeu, principalmente os países escandinavos, eles são caracterizados cada vez mais por alianças estratégicas, suas partnerships, que nós chamamos, né? Quer dizer, você chama a administração privada, você chama a sociedade civil, você chama outros atores para compartilhar isso com o Estado. O Estado é mais um ator em prol do atendimento dos interesses coletivos, mas não o único, né? Quer dizer, é bacana porque até você gera um sentimento de participação. A população começa a ver que a presença dela nesse tipo de ação também é importante, né? Hoje você percebe que há uma necessidade dos estados reconduzirem o seu protagonismo, quer dizer, você tem uma recombinação, uma reconfiguração de forças entre esses diversos atores, alguns logicamente com mais força, outros com menos, mas um fator determinante que só vai se ampliar agora para os próximos anos é isso. Você muda a configuração da arena pública. O próprio Sr. Klaus Frey, né, escreve isso nos seus vários livros, e agora é professor de uma universidade lá estadual do estado de São Paulo, e ele sempre diz isso, quer dizer, a arena pública hoje é poliparticipativa, né? Ágora, né, esse espaço de discussão, né? Hoje há uma necessidade também de você valorizar o capital intelectual, por isso que é muito importante que as empresas, tanto pública quanto privada, não só invistam em pesquisa, mas reforcem a necessidade de inovação. É muito importante isso, que você tenha a inovação, inclusive, vinculada à possibilidade de você criar uma imagem única e marcante, que é aquilo que no marketing nós chamamos de posicionamento. Então, mesmo que as empresas fortes, pega no caso da Apple, o Google, a Amazon, tem uma imagem, um posicionamento forte,
Isso também tem que acontecer no âmbito público, no âmbito citadino. As cidades têm que ser dotadas desse diferencial. Isso é muito importante que a gente sempre ressalte, né? E além disso, há uma necessidade de você enxergar hoje as riquezas de forma desmaterializada, né? Como nós apontamos no começo da nossa conversa, lá no passado, o que caracterizava uma empresa como sendo, abre aspas, rica, era a frota que ela tinha, a quantidade de fábricas, a quantidade de funcionários. Hoje isso mudou, né? Basta você analisar, eu coloquei lá o caso das Big Techs. Pense agora comigo, quantas fábricas tem a Apple? Fábricas que eu digo dela, não fábricas, né, de maneira terceirizada. Pega o Facebook, pega a Amazon. Cadê a fábrica? Né? Você imagina, né, uma sociedade industrial lá, uma planta, por assim dizer, um monte de gente trabalhando. Então a forma de você enxergar hoje as riquezas, ela mudou. E é interessante porque isso de alguma maneira tem, digamos assim, diferentes implicações na nossa vida. Essa desmaterialização de riqueza também acontece no nosso dia a dia. Nós saímos de uma economia lá no passado, isso para você que é economista, não me deixa mentir, baseada ainda no escambo. Olha que interessante. Então você tem o escambo, depois aos pouquinhos você tem os metais, depois você tem a moeda, depois você tem o cheque, você tem o título de crédito, tem a cédula, tem o cheque, depois tem o cartão lá originalmente de crédito, depois de débito. E o que nós vamos notando hoje é que a própria relação nossa com o dinheiro está cada vez mais desmaterializada. Basta você pensar nas criptomoedas, basta você pensar na tua vida. Hoje você não carrega mais dinheiro no bolso. Você, quando muito, carrega um cartão só e boa parte das suas contas, acredito que você, tal como eu, nós pagamos pelo Pix. E isso é uma revolução que, para quem, tal como eu sempre brinco que nós somos jovens há mais tempo, né? Porque o meu brinco, né, em especial, o professor não envelhece, ganha nobreza, igual o uísque. Então nós que somos mais nobres, né? Você deve lembrar, eu, 25 anos atrás, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade, o que era muito comum eu fazer no final do mês? Minha mãe me dava uma bola, assim, um bolo de boletos para pagar. Eu ia lá no banco, ficava lá 1h30 no banco, esperando para ser atendido. Não tinha máquina de autoatendimento, era na boca do caixa mesmo. E eu chegava lá com aquela pilha de boleto, minha mãe me dava um massinho de dinheiro, porque não tinha cartão. Eu entregava isso para a moça e a moça ia carimbando e pagando, entregava depois um monte de comprovantes. E por que eu fazia isso? Porque daí o troquinho que sobrava, eu ia lá brincar feliz e faceiro no fliperama. Essa era a rotina de um jovem lá nos anos 80 e 90. Hoje, como é que nós fazemos para pagar as contas? Imagina você. Você não manda mais teu filho no banco. Você pega a conta, isso quando a conta de fato ela tem uma materialidade, quando você tem um boleto, que muitas vezes você sequer imprime, você abre o teu aplicativo no celular, clica aquilo e automaticamente a conta está paga. Então, essa desmaterialização que eu estou mostrando para vocês, que é um processo muito característico da sociedade digital, dessa sociedade da informação, dessa revolução industrial 4.0, ela não se limita às questões mais amplas, ela muda o nosso dia a dia. Eu lembro do Disque Pizza, você tinha que ligar para a pizzaria, hoje você tem um aplicativo, você consulta uma série de empresas simultaneamente. Então o mundo ele não só mudou, como ele está mudando num ritmo cada vez mais acelerado, e nós que estamos na administração pública, nós não podemos fechar os olhos para isso, nós temos que incorporar aquilo que de fato está dando na administração privada, logicamente dentro do primado do interesse coletivo, para as nossas ações particulares, quer dizer, enxergar a tecnologia como algo positivo. A gente tem que evitar essa visão que muitas vezes o administrador público ele tem de tecnofobia. Quer dizer, a tecnologia é uma coisa ruim, vai atrapalhar o nosso processo, vai colonizar. Não, ela vem para facilitar a nossa vida. Por isso, inclusive nessa questão inclusive de demanda por parte da sociedade civil, nós temos, não é, por assim dizer, uma necessidade, um desafio constante, não só em desenvolver as nossas atividades, como comprovar que elas de fato estão acontecendo da maneira não só mais legal, como mais legítima possível. Por isso que essas práticas que originalmente estavam no campo da iniciativa privada, de compliance e principalmente da accountability, quer dizer, de valorização do ambiente legal associada à questão da transparência, também estão se fazendo presentes aonde? No ambiente público. As pessoas cobram transparência do gestor. O gestor tem que entregar isso. Uma forma até de aproximar a população da gestão. Então, o que nós percebemos, inclusive depois, caso os colegas tenham interesse em ler um pouquinho mais, ano passado eu publiquei um material no Enajus, depois o apresentei também nesse Congresso da Administração da Justiça, que eu falo, hoje não basta o gestor público, o gestor urbano, estadual, independente da área, apresentar resultado. Ele tem que demonstrar isso para as pessoas, como acontece também na iniciativa privada. Então é bom a gente sempre destacar esse aspecto. Daí quando você pensa
com relação à questão das práticas socialmente responsáveis, em especial os ODS, que eu estava citando para vocês, né? Quer dizer, hoje esse empoderamento por parte da sociedade civil faz com que as pessoas pensem o seguinte: mas espera aí, eu moro numa cidade, eu pago imposto, primeiro eu quero saber para onde esses impostos estão indo. Depois, o que a cidade está fazendo em prol não só da minha geração, mas das próximas gerações. Mas um princípio muito importante do desenvolvimento sustentável, e isso tem total correlação com o planejamento estratégico, isso no campo estatal, não é que a gente tem que barrar o progresso. O progresso ele tem que acontecer, só que ele tem que acontecer de maneira sustentável. É como eu sempre comento com os meus alunos, nem todos concordam comigo, mas depois que o aluno muitas vezes amadurece um pouquinho mais o pensamento, ele vê que o professor Sérgio tem um mínimo de razão. O grande problema não é o capitalismo, é o capitalismo predatório, selvagem, aquele desumano. O que acontece na nossa sociedade é que, uma vez nós vivendo numa sociedade capitalista, nós temos que utilizar esses instrumentos, mas em prol da valorização do interesse coletivo. Então isso que a gente tem que sempre imaginar. Não vamos barrar o progresso, não vamos impedir que as tecnologias se façam presentes na administração pública, desde que, logicamente, o interesse da coletividade seja aceito. Esse que é o nosso primado. Outras ferramentas, elas são super bem-vindas. Então, a partir disso, inclusive, as pessoas estão cobrando cada vez mais da administração pública, como acontece na administração privada, um termo que nós, da administração pública, temos que nos acostumar, e é uma tendência reversível, que vem lá da administração privada, é o chamado over-delivery. O que é o tal do over-delivery, que já acontece há um certo tempinho da administração privada? É quando você entrega para o teu cliente, que é a administração privada, algo a mais do que originalmente ele pedia, como tem o exemplo no nosso slide. Então a pessoa pede um sanduíche, você entrega na casa dela, você que é o dono do restaurante, o sanduíche e uma sobremesa, a pessoa pede um bolo, você entrega um bolo e um refrigerante. Então nós, da administração pública, temos que primar agora cada vez mais pelo quê? Pela excelência. Tem uma frase que é muito bacana do Voltaire, as pessoas usam como frase muitas vezes de palestras de coaching, mas é do Voltaire, que acredito em vocês, que ele fala o seguinte, que o bom é o inimigo do ótimo. Tem pessoas que se contentam com o bom, só que o bom é a média. Não dá mais para você ficar na média. Você tem que estar no mínimo no ótimo. E hoje o processo que vocês estão observando, ele está ainda mais demandante. Eu falo que, inclusive, o ótimo é inimigo do excelente. Então, nós que, de fato, queremos entregar algo de qualidade para o nosso cidadão, nós que estamos na administração pública, nós temos que pensar não mais no bom, nem mais no ótimo, mas sim no excelente. A gente não precisa se contentar com o que as pessoas estão pedindo. Se você sabe que tem uma nova tecnologia que deu certo em uma outra cidade, traga isso para o teu ambiente. Tropicalize isso, adapte isso, localize isso a partir das especificidades, mas não se contente em fazer mais do mesmo. Essa cultura que a gente tem que romper. Infelizmente não é mais possível nós continuarmos agindo a partir dessa leitura da realidade. E a partir disso, já falando um pouquinho das Smart Cities, já estamos nos aproximando das partes finais do nosso conteúdo, quais que são os desafios, as vantagens, e o que é essa tal dessa Smart City, que é um termo muito usado, mas infelizmente não tanto compreendido tal como deveria. Então, primeiro aspecto importante é quando você trabalha o conceito das Smart Cities, hoje, como eu faço questão sempre de destacar, e isso é uma parte lá do referencial teórico da minha tese de doutorado, da mesma maneira que as organizações do ambiente privado competem todas contra todas, afinal de contas nós vivemos hoje num contexto da globalização, o fato de você ter uma empresa em uma cidade não impede mais que você compita com empresas que estão em outras cidades, basta nós observarmos o que está acontecendo agora na pandemia, a concorrência se tornou muito mais acirrada. Eu estou na minha casa, não preciso mais comprar um bem da mesma cidade onde estou morando. Posso comprar um bem de uma outra cidade, talvez demore um pouquinho para chegar, mas acaba chegando. E isso, de alguma maneira, está sendo transposto para o ambiente público. As cidades, uma vez, como eu estava explicando para os amigos no início, carentes de investimentos, uma vez elas desejando se desenvolver com mais intensidade, elas estão em busca disso. Só que para que elas consigam, de fato, trabalhar essa captação de recursos de maneira mais intensa, há necessidade, como eu destaquei no início, da intensificação do uso dessas novas tecnologias, das NTDICs, novas tecnologias digitais da informação e da comunicação, que é um dos pilares das Smart Cities, só que uma forma de você aprimorar os serviços públicos. Então, se você fosse pensar hoje as Smart Cities, elas estão numa dualidade em termos de estrutura. De um lado é tecnologia, e do outro é uma maior satisfação de quem? Do nosso stakeholder, do nosso morador, do turista, do próprio investidor, do empresário, de tal maneira que você amplie esses índices de satisfação. E a partir disso, o que é importante a gente destacar? Quando você desloca esse conceito para a sociedade da informação, as cidades precisam
de uma marca forte. Para que as pessoas, em especial no caso dos turistas, mas isso também vale para os investidores, sintam que só naquela cidade a pessoa pode viver uma experiência única e marcante. Isso para o turista é muito importante. Uma das cidades, como os amigos devem saber, que mais recebe turistas é Paris. Você fica pensando assim, o que Paris tem de tão bacana? Será que é só a Torre Eiffel? Será que é só o Louvre? Será que são outros espaços que as pessoas visitam? É porque o todo, no nosso imaginário, gera a sensação de que eu só posso viver aquelas experiências se eu for visitar Paris. O que você que está nos assistindo agora, imaginando que você atua numa cidade, pense, o que só a sua cidade tem? O que a cidade que você tem pode atrair novos investimentos, sem, logicamente, que esse desenvolvimento seja predatório. Longe de mim trabalhar sobre essa premissa, mas utilizar esses diferenciais como uma forma de você potencializar os investimentos da cidade. Porque daí vem investidores, vem turistas, isso fomenta o comércio local e no final todos de alguma maneira acabam ganhando, né? Hoje a ideia das Smart Cities, né, isso quem fala para nós é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é uma cidade onde os recursos tecnológicos são usados em prol do desenvolvimento o quê? Da sociedade. A tecnologia ela é sempre vista como meio, mas nunca como uma solução. É bom a gente sempre destacar isso, né? Então as Smart Cities elas primam pelo poliprotagonismo, quer dizer, existe a figura do gestor municipal, só que ele conversa, ele interage com esses outros atores, que são quais? Os cidadãos, os próprios servidores, né? Quer dizer, trabalhar também, ouvir os servidores, afinal de contas, você que está nos assistindo muitas vezes sabe muito mais acerca dos problemas específicos do teu departamento do que pessoas que não estão diretamente vinculadas àquela área, empresários, turistas, investidores e qualquer outro ator público e privado que possa, de alguma maneira, contribuir para o desenvolvimento daquele espaço urbano. Né? Então a ideia também de nós trabalharmos em paralelo à ideia dos ODS, como eu coloquei anteriormente para os amigos, né? Quer dizer, essa velocidade dentro desses fluxos da informação fazem com que as pessoas estejam cada vez mais críticas e exigentes. Isso é um ponto muito importante. O Kotler ele tem um livro de marketing público. A maior parte das vezes nós associamos o Kotler simplesmente com marketing dentro da administração privada. E ele tem vários livros onde ele estuda isso. Esse de marketing público, inclusive, fica como sugestão de leitura para vocês. E ele fala, quer dizer, com maior o grau de informação que as pessoas têm, maior o grau de demanda. Quanto mais informado, mais demandante. Quanto mais demandante, mais informado. Então, se você hoje percebe que mesmo os indivíduos que não têm um poder econômico tão grande, as pessoas da classe D, por aventura, até da classe E, têm hoje acesso a um celular, conseguem de alguma maneira conhecer, acessar as informações que até então estavam mais focadas com grupos mais específicos, as pessoas vão cobrar, as pessoas vão demandar. É por isso que eu falo hoje, né? A relação do gestor, no caso você para com a população, tem que ser diferente. É a mesma relação que acontece quando você vai no médico. Há 20 anos atrás, você ia no médico, o que o médico falasse para você era lei. Então chegava o médico e falava assim, doutor, o que eu tenho? Ele ia te examinar, falava assim, ó, você está com amidalite. Você vai tomar cataflã, você vai tomar amoxicilina e você vai tomar essa vitamina C. Daqui 5 dias você vai voltar aqui para a gente fazer uma reconsulta. Tranquilo? Você pegava aquela receita, lembra como se fosse hoje, eu vivia doente quando era mais novo, não me cuidava. Eu pegava a receita, chegava em casa, pedia um dinheiro para minha mãe logicamente me esculachava, eu ia na farmácia, comprava esses remedinhos e tomava. Bonitinho, como o médico mandou. No 5º dia voltava lá, o médico me examinava e falou, Sérgio, de fato você está bem melhor, tal, vou te dar logicamente aqui mais um atestado caso você precise. Aí você pode voltar para o colégio, pode voltar a fazer as suas coisas. Hoje, o que boa parte de nós fazemos? Vê se eu estou mentindo. Veja você que está assistindo se eu estou falando algum tipo de inverdade. Você escuta algo de alguém ou você se sente doente. Qual que é a primeira fonte de consulta? Você vai na internet. Você vasculha a internet em busca de informações. No momento seguinte, muitas vezes você vai na farmácia, você conversa com o farmacêutico, daí que você vai conversar com o teu médico. Tem muitas vezes o médico vai, como fazia no passado, passar uma receita para você, imaginando que você está com amidalite. Qual que é a nossa tendência? Isso eu estou falando algum tipo de inverdade. Você começa a debater com o médico. Você fala assim, meu doutor, eu estava vendo que esse remédio não é o melhor para mim, porque isso aqui infelizmente causa muita gastrite. Será que você não podia passar um outro anti-inflamatório parecido com esse? Infelizmente não posso tomar lá esse tipo de remédio. Então você debate com o médico. Olha que interessante, que era uma coisa praticamente inexistente há 20 anos atrás. Então, se isso acontece no campo da medicina, eu que tenho formação na área do direito, também acontece isso no caso do direito, as pessoas sabem, de fato, o que elas vêm pedir. O cara leu na internet, ele foi atrás de um livro em PDF na internet, não é como no passado, que aquilo que você falava, a pessoa falava a mim e acreditava. Então, as pessoas sabem o que está acontecendo. É muito importante a gente destacar isso, né? O autor que trabalhou o conceito de stakeholder, o Edward Freeman,
Aconselho depois que vocês que estão aí nos acompanhando conheçam um pouquinho mais acerca da obra dele. E para nós concluirmos a nossa conversa de hoje, eu quero trazer 3 grandes chamados tipos ideais de Smart Cities, que seriam exemplos para que os nossos amigos que estão nos assistindo pudessem se inspirar. Lá na minha tese do doutorado, eu trabalho 3 modelos, por assim dizer, ideais de cidades. Eu peço depois, inclusive, que vocês acompanhem no slide. E o que cada um desses modelos tem de especial? O primeiro modelo é o modelo que prima pela transparência, pelo acesso a essa informação. Quer dizer, é a velha ideia do portal da transparência. Quer dizer, todo e qualquer dado que eu porventura procure, a pessoa vai lá, entra em contato com a prefeitura ou qualquer outro órgão, ela tem acesso. Ela sabe quanto estão os investimentos em saúde, em transporte público, o que está acontecendo de fato com o dinheiro dela. Então, primeiro tipo ideal de política de gov é o quê? Transparência. Segundo grande tipo de modelo ideal, depois acompanhe lá no nosso slide, é o modelo participativo. Que modelo é esse? Onde você tem o espaço virtual denominado de ágora virtual. Lembra da ágora lá da cultura grega, onde os gregos usavam praça para debater? É o que você faz com a internet. Então, se no primeiro modelo você tem um acesso, mas é um acesso mais unidirecional, quer dizer, o dado está pronto e eu, cidadão, vou em busca dele. No segundo modelo já não, são debates. Quer dizer, é o órgão público, ou a entidade, ou no caso a prefeitura, criando fóruns, espaços do quê? De discussão. Então, muitas vezes o prefeito, ou o secretário, um outro funcionário da administração, joga uma determinada questão, por exemplo, olha, nós precisamos melhorar o transporte dessa região da nossa cidade. Quais sugestões vocês têm? E as pessoas vão lá e começam a propor propostas. Porque, afinal de contas, nada melhor do que você ouvir o próprio morador, porque ele sabe qual que é a rua que tem acidente, ele que sabe aonde que precisa colocar a lombada, ele que sabe qual que é o semáforo que funciona, ele que sabe aonde acontece o maior ponto lá de criminalidade. Então, primeiro modelo é esse modelo que a pessoa acessa a informação. Segundo modelo, que é esse segunda possibilidade de tipo ideal, onde você cria espaços de debate. Preste atenção. E o terceiro modelo, que também é igualmente interessante, é o modelo que a prefeitura permite que as pessoas deem notas. Olha que bacana. Então você cria lá espaços, como se fossem espaços que nós estamos acostumados na administração privada, onde as pessoas dão notas. Qual que é a nota que você dá para o transporte público? Ah, é essa. Qual que é a nota que você dá para o serviço de saúde? É essa. Qual que é a nota que você dá para o saneamento público? É essa. Porque a partir disso você faz um mapeamento da cidade e você consegue ver no curto, no médio e no longo prazo o quanto que aqueles serviços, aos olhos daqueles indivíduos, no caso daqueles moradores, foram ou não aprimorados. E como eu destaquei para os colegas no início, de nada adianta você, gestor público, promover algum tipo de aprimoramento naquele bairro, naquela região, sendo que a pessoa não vê. Por isso que eu falo, você tem que desenvolver a obra, só que você tem que comunicar isso para as pessoas. Senão as pessoas muitas vezes ou não enxergam ou veem aquilo como algo desnecessário. Ah, mas para que fazer mais um posto? Será que não seria mais interessante asfaltar a rua? Então o gestor tem que ter essa noção de desenvolver aquilo que as pessoas desejam, mas logicamente informar isso para as pessoas. Então essa terceira possibilidade de dar notas, de você fazer esse tipo de aferição, é igualmente interessante. Então o que tem que acontecer agora para nós, já fazendo o fecho da nossa conversa a partir de planejamento estratégico, a ideia das Smart Cities e as práticas de gov. Como eu expliquei no início, já que a nossa ideia é otimizar a administração pública a partir do planejamento estratégico, torná-la mais eficaz e mais eficiente, e nós temos que usar a tecnologia em prol do atendimento dos interesses da coletividade, nada melhor do que nós utilizemos do quê? Das práticas de gov. O problema do IGOV é um campo extremamente amplo, então ao invés de nós desenvolvermos algo do zero, não que também isso não possa acontecer, isso também em alguns casos é salutar, vamos trabalhar aquilo que nós já fazemos na administração privada, que é o benchmarking. Vamos pegar modelos de sucesso, nesse caso o modelo onde você tem a transparência, o modelo da interação e o modelo consultivo, fazer uma amálgama desse, e logicamente cada prefeito, cada gestor vai encontrar a melhor forma de fazer essa recombinação e a partir disso ter uma entrega mais satisfatória para as pessoas. Então, meus amigos, após a nossa conversa, queria estender um agradecimento especial a vocês todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. A ideia de planejamento estratégico hoje tem que se fazer presente cada vez com mais intensidade na administração pública, evitar esse pensamento tecnofóbico, que as tecnologias elas são algo que vem atrapalhar, na verdade elas vêm contribuir e, logicamente, que vocês que estão nos assistindo já enxergam as tecnologias como facilitadoras de processos
em prol do atendimento das aspirações populares. Eu também já me coloco à inteira disposição para perguntas, dúvidas, comentários. Logo no início lá apresentei para os amigos lá o meu LinkedIn, ficaria muito feliz se os colegas pudessem se conectar, afinal de contas as redes sociais servem para isso, e também ao final tem um slidezinho onde tem meu e-mail, até meu WhatsApp, meu Facebook, meu Instagram, até porque é bacana que nós continuemos essa conversa em outros espaços. Então, agradeço novamente a vocês todos, sejam muito felizes e fiquem com Deus. Muito obrigado.